O Shep está então se perguntando se ele vai levar, por exemplo, a escova de dentes elétrica. E isso representou um dilema. Então ele pergunta se vai levar essa escova ou não, porque a mulher dele pode ver, antes dele falar com ela, que a escova não está no lugar habitual no banheiro e ficaria inquieta antes dele falar com ela. Então ele pensa até que levaria a do filho, o Zack. Ele sempre poderia levar a de Zack. Nunca tinha ouvido o garoto usá-la, mas não conseguiu se imaginar surrupiando a escova do próprio filho. Shep tinha pago por ela, é claro, como por praticamente tudo o que havia ali, mas pouco ou nada naquela casa parecia lhe pertencer. Houve uma época em que isso o incomodara, mas agora, simplesmente, tornava mais fácil deixar para trás o secador, o aparelho de ginástica ou os sofás. Então temos aqui uma interrogação, o que é que faz também deixar uma casa. E a autora usa a palavra, neste caso, house, e não home, que poderia ser traduzida por lar, não é? Então, em que medida é que o personagem, o Shep, está deixando uma casa que é ou não é mais um lar. Então nós vamos descobrir que os personagens, esses dois, o Shep e a Glennis, o marido e a mulher, estão casados há mais de 20 anos e que neste momento talvez as coisas estejam, digamos, em declínio. Então ele está querendo ir embora, mas não para deixar o casamento, mas querendo levá-la. Então não é simplesmente um dar o fora, um deixar para trás a mulher e o filho. Ele quer que a mulher e o filho venham com ele. Então há também aqui, digamos, ao mesmo tempo um espaço para pequenas reflexões, mesmo sendo um romance, por exemplo, em relação ao retrocesso tecnológico, ou o que é o avanço tecnológico de deixar de escovar os dentes com uma escova elétrica e voltar para as escovas, digamos, antigas. Então, o que é isso de avançar ou retroceder tecnologicamente e qual a relação que o personagem tem com isso? De algum modo, será que ele não se sente demasiado invadido por essas coisas todas que ele tem em sua casa, que está deixando de ser um lar? Então, assim, há uma interrogação nesse sentido do que é a relação na civilização ocidental, neste caso nos Estados Unidos, com esta possessão de coisas que são também coisas que são aparatos tecnológicos. Ele teria de se acostumar, Lionel Shriver escreve, ao retrocesso tecnológico, o que, de um modo que ele não conseguia identificar com exatidão, com certeza fazia bem à alma. Era como recuar para um estágio de desenvolvimento que ela era capaz de compreender. Então tem a ver com esse excesso de desenvolvimento que nós não entendemos mais na civilização ocidental, aquilo com que estamos lidando. Nós não somos, digamos, especialistas, por exemplo, em informática ou em eletricidade. Sabemos ligar um computador, acender a luz, mas não sabemos o que está acontecendo ali por trás. Não, excede o nosso entendimento, embora saibamos usar, talvez estejamos ao mesmo tempo sendo usados por aquilo que estamos usando. A Shriver vai escrever, algumas páginas depois, que o Shep preferia tarefas cujos resultados ele pudesse apreender com a cabeça e segurar com as duas mãos. Então, de algum modo, estamos diante de aparelhos tecnológicos que não podemos mais apreender com a cabeça, com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, e não podemos mais segurar com as nossas próprias duas mãos. Estamos
embrenhados, envolvidos, mergulhados nesse mundo que nos excede. Então, será que sair desse mundo tecnológico poderia fazer bem para, como a autora diz, a alma? Uma expressão que talvez hoje ninguém ouse dizer. E talvez isso ajude a mulher a sair do que aqui aparece como depressões periódicas. Ela é uma pessoa que parece, digamos, não estar muito bem na sua pele por momentos, queria realizar-se como artesã ou até mesmo como artista e nem sempre consegue levar a cabo isso que teria querido eventualmente ser. Então há aqui uma interrogação sobre o que é ou não é realizar aquilo que projetamos para mais tarde, quando somos crianças ou jovens adultos, e o que conseguimos ou não conseguimos realizar. E, claro, sempre em volta de quanto é que isso vale, quanto é que isso custa, e será que estamos comprando ou não estamos comprando ilusões. Então, vemos que aqui o personagem, o Shep, ele quer que a mulher venha e ele comprou já as passagens de avião e não sabe se está comprando uma ilusão ou não. Então esse querer ir embora por vezes é tematizado como ilusão, por vezes como missão ou como visão. Então a mulher dele se apaixonou, quando eles se apaixonaram mais de 20 anos atrás, por alguém que era um homem que parecia ter uma missão, ter uma visão das coisas. Mas pouco a pouco, essas viagens, essas excursões que não eram aparentemente férias, eram viagens de pesquisa, foram se tornando para ela viagens de férias, mais uma. Então, pode-se ter tornado algo entediante para ela, o que para ele era uma busca de uma realização da própria vida. E nós então vemos que este romance gira em torno deste casal, veremos que também haverá outro, e da tensão que é essa vida de casal no seu fazer-se e desfazer-se cotidiano e ao longo dos anos. E o que é que sobra ou não sobra disso, o que é que isso vale ou não vale, quanto é que isso custa ou não custa, até que ponto é que estamos dispostos a continuar essa estrutura matrimonial. Neste caso, então, vemos que há um casal com um filho, depois haverá mais, vemos que não é só um, tal como o outro casal que vai aparecer. E vemos que há nas entrelinhas e às vezes de modo muito explícito, uma crítica ao país, um pôr em causa o que são os valores americanos, como também como hegemonia dos valores ocidentais em certos momentos, como símbolo, como concentração em si da cultura ocidental. E o que é que aconteceu com os jovens? Em certo momento há uma interrogação sobre a mudança de gerações, isso vai aparecendo, e se o Zack, por exemplo, não quisesse ir com o pai e com a mãe, ele iria mesmo que não quisesse, mesmo que não gostasse. Os bilhetes de avião, os tickets, as passagens não eram reembolsáveis, e o pai pensa que o garoto, que tinha 15 anos, fará o que farão os adolescentes americanos num tempo que talvez já não seja aquele em que eles estão vivendo, que seria uma regressão no desenvolvimento. Isso significaria voltar ao tempo em que um adolescente americano fazia o que lhe mandavam. Então, vemos que aqui, adolescente americano, vemos que aparece, não só neste capítulo, mas também mais para a frente, tematizada a relação do que são os adolescentes hoje, o que são as crianças hoje, e não é sempre uma coisa doce.
há uma interrogação no seguinte capítulo em como é que estamos educando as nossas crianças. Será que as estamos transformando em babacas? O que está acontecendo? Será que as crianças estão ficando mais babacas ou não? E o que isso quer dizer? Mais sensíveis ou não? Ou será que essa aparente sensibilidade está se transformando em suscetibilidade e não em sensibilidade? Os personagens falam até dos Estados Unidos como um engodo. A ideia que a população imigrante para os Estados Unidos poderia estar substituindo a outra população que já imigrou antes e que se considerariam assim americanos, não é? Então vemos que há aqui uma crise, não sabemos o que vai acontecer ou não vai acontecer. A trama do romance se tece em redor da possibilidade ou impossibilidade deste casal e do outro casal que vai aparecer de eles manterem-se juntos ou de se separarem, cada um seguir o seu caminho. Antes da mulher então chegar, ele já tendo preparado a sua mala, sua bagagem, e ele a escondeu a bagagem para que ela não visse imediatamente, e estava tomando um vinho, o que não era o seu hábito. E estava olhando para os objetos e pensando quais os objetos, os pertences que ele quereria eventualmente levar, e ele olha para a fonte, que era uma fonte ornamental e que, exceto essa fonte, talvez nada mais tivesse sido um projeto deles os dois e ambos, que seria como o butim, a expressão é utilizada. E eles, o casal, ainda se referiam a essa fonte que eles haviam feito juntos, construído, como fonte do casamento. Então, a expressão então passa de fonte ornamental a fonte do casamento, o que poderia ser uma interrogação sobre o estatuto ornamental, o estatuto de adorno do casamento. Até aquele momento, a fonte do casamento, aquele objeto que o personagem está pensando se ele poderia botar na mala para ir para a ilha de Pemba, na costa de Zanzibar. Até aquele momento, a fonte do casamento constituía o único projeto em que ele e Glenys haviam colaborado em igual medida. Então, no momento em que ele está indo embora, querendo ir, convencido que vai embora, resolvido a ir embora, quer ela venha, quer ela não venha com ele, ele olha para aquele objeto que é ainda a fonte do casamento, de onde ainda poderia eventualmente jorrar um casamento, e que tinha sido um encontro de mentes a meio caminho, em que a narradora explicita como foram construindo essa peça e o trabalho que cada um deles teve, que foi realmente um trabalho a dois. E a peça é de metal. E então ficamos sabendo que a Glenys trabalha o metal. E ela própria, essa personagem, a Glenys, ela é comparada ao metal. Glenys não apenas trabalhava com o metal, ela era de metal, rígida, pouco cooperativa, inflexível. O metal era rebelde. Se maltratado, em algum momento, suas moças e arranhões captavam a luz como ressentimentos guardados. Então temos aqui uma comparação e vemos que há uma espécie de alegoria entre aqueles materiais que são trabalhados e as próprias personagens e o caráter das próprias personagens. E esta característica metálica desta personagem é posta em contraste com o Shep, o elemento do Shep, do marido, que era a água, segundo a narradora. Ele
seguia com a corrente, como para a expressão que se usava há algumas décadas atrás, went with the flow, que era uma expressão inglesa usada há um tempo atrás, talvez ainda se use em alguns lugares anglófonos e não só, como dizemos em português, deixa rolar, vamos ver o que vai rolar. Então, estamos assim, nestas cenas iniciais, nos perguntando o que vai acontecer com este casal, e há uma interrogação ao introduzir estas personagens, e nós vemos então que ao indo embora, o marido fica se perguntando o que levar e olha para trás. Ele está olhando para trás, está fazendo um exercício rememorativo. Ao olhar para trás, ele encontra a sua própria infância. No momento em que ele está indo para um futuro incerto, que ele está se abrindo a essa incerteza que é sempre amanhã, ele pensa na sua própria infância. Olha também para aquele objeto simbólico, ou talvez até alegórico, que é ao mesmo tempo concreto e símbolo de alguma coisa que excede o próprio objeto. E pensa também na sua própria infância, como é que ele era. Ficamos sabendo que ele já tinha ido à África com o próprio pai, que era um minister, um pastor um protestante americano, que fez trabalhos de ajuda, e tinham ido até o Quênia quando o personagem, o marido, era adolescente, e foi aí que ele se apercebeu também não do fervor religioso dos quenianos, para infelicidade do pai dele, mas do valor da moeda, de como é que $1 pode valer mais ou menos segundo o país onde ele seja gasto, não é? Então, $1 no Quênia naquela época valia muito mais do que nos Estados Unidos. Então, ele está olhando para trás, é um personagem que está interrogando-se sobre si mesmo. Ele olha para a época em que ele foi mais jovem. Ele está chegando já quase aos 50 anos e está olhando para trás. E a autora escreve: naquela época, as crianças tinham o privilégio de aproveitar verões de verdade, estirões de tempo sem nenhum compromisso marcado, que se estendiam até as brumas do horizonte. Tempo cuja aparente infinitude era mentira, mas ainda assim uma mentira sedutora. Pronto para o improviso, um tempo que se podia tocar como um saxofone. Então, há aqui se o tempo é dinheiro, há uma interrogação sobre o que é esse tempo ido e qual a vivência desse tempo, que é já um tempo ido, o tempo da infância, porque se o tempo é dinheiro, então será que dinheiro é tempo? E o que significa? Qual o conteúdo existencial vivido desse tempo projetado num amanhã e no outro país, nessa outra vida, na vida de depois, nessa afterlife, nessa vida depois, que não é uma vida, digamos, supramundana, não é um pós-mortem, não é um depois da vida, mas nesta vida. Então, assistimos, por assim dizer, a uma secularização da pós-vida, da vida que era vida depois da morte, prometida religiosamente a o paraíso ou o inferno. Vemos uma projeção, um retrocesso dessa vida para a vida aqui e agora. E onde é que estão as fontes dessas imagens? A fonte dessa imagem está na infância. E o personagem, o marido, fica se lembrando desses verões de outrora.
e ele descobre que talvez aí esteja a fonte da sua vida futura. Era isso que vinha a ser a outra vida. Ele reconheceu, não pela primeira vez, e se serviu outro dedo de Bourbon, do vinho Bourbon. Ele queria seus verões de volta, o ano inteiro. Então, há aqui um querer recuperar qualquer coisa que ficou para trás, que foi perdida, que são, talvez sejamos sempre, enquanto adultos, pessoas que estão procurando o que se cumpriu ou não cumpriu quando éramos crianças. Então, há aqui muito essa interrogação do que é que vai ou não vai ser em relação às imagens do que é que foi. E nessas imagens, perguntando-se então como é que é a vida em África, para onde ele agora quer ir, fica pensando em quais foram ou não foram os valores que se perderam ou se ganharam em relação à vida moderna, ou pelo menos contemporânea, nos Estados Unidos. E se aquilo não era uma fantasia. Então há sempre essa interrogação se se trata de um produto da imaginação em que a fantasia já significa capricho, ou se esta orientação é uma orientação que não é só uma ilusão, mas algo realizável, e que ele não esteve poupando o seu dinheiro para nada. Vemos que ele poupou o seu dinheiro, já vemos a conta bancária com mais que $700 mil, e vemos que agora a época era uma época outra. Vemos a tensão em que alguma coisa mudou na tecnologia, né, no mundo da tecnologia da informação e da tecnologia em geral. E a Shriver vai escrever numa época em que se valoriza mais e mais o domínio do abstrato. O atordoante mundo da tecnologia da informação estava apenas a uma década de distância. Shep preferia tarefas cujo resultado pudesse aprender com a cabeça, como já vimos, e com as mãos. Então, há este contraste entre esse mundo que ele imagina para trás, ou que ele viveu, até que ponto é que a imaginação é ou não uma vivência, e que a vivência é ou não um produto da imaginação. Então ele ficou poupando o seu dinheiro, querer ir embora com a mulher, e há uma interrogação sobre o que foram os valores nos Estados Unidos. E a Shriver escreve: assim, empenhando a industriosidade, a economia e a abnegação, que um dia foram os esteios morais do país, deveria ser possível transformar um modesto pé de meia numa pequenina fortuna, simplesmente pegando o avião. Então, aqui a tradutora traduz industry por industriosidade, que talvez soe um pouco estranho em português. Poderia ter traduzido por diligência, por empenho, não é? E traduz por economia, drift, que é acertado, mas poderia traduzir por poupança também. Então, de algum modo, os esteios morais dos Estados Unidos já foram, nesta maneira de ver as coisas, o empenho ou a diligência, a poupança e a abnegação. E que parece que isso mudou, isso já não é mais assim. Parece que agora as coisas estão construídas sobre a especulação financeira, sobre as finanças. Então, vemos surgir em muitas páginas esse problema da especulação imobiliária, e não só, financeira em geral, e o que é que isso fez ou não fez, o que é que isso está fazendo ao país. Não só aos Estados Unidos, poderíamos alargar esta reflexão
ao mundo em geral, à medida em que o mundo em geral está se, como se diz, globalizando, e há uma ocidentalização do mundo em geral. Então o personagem, o marido, vai dizer: quero comprar a mim mesmo. Então é aquele dinheiro que ele juntou não é para, digamos, simplesmente comprar coisas, não é uma ganância materialista, digamos assim. E ele vai dizer na discussão com a mulher dele: quero comprar a mim mesmo. Lamento soar como Jackson. Jackson é o amigo, mas ele tem razão. Eu sou um servo sob contrato. Este não é um país livre, em nenhum sentido da palavra. Se você quer sua liberdade, tem de comprá-la. Então, há ter que comprar a liberdade. Então, parece que este país da liberdade, da estátua da liberdade que são os Estados Unidos, em momentos parece uma caricatura da liberdade, é uma reflexão sobre o que é ou não é ser livre quando se tem mais ou menos dinheiro.